Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365. Projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 6 de julho de 2022, os capítulos iniciais são o primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 23, até o capítulo 3, versículo 24. Sou Mateus Ramos Pro e vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 23. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Canate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maqui, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom em Caleb Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Oren, Ozen e Aías. Teve Jerameel outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Absu. A mulher de Absu chamava-se Abiail e lhe deu a Abã e a Molide. Os filhos de Nadab, Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim, Ize, o filho de Ize, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã, sua filha, por mulher a Jara, a quem ela deu à luz a Atai. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Eflau, e Eflau a Obed. Obed gerou a Jeú, e Jeú a Azarias. Azarias gerou a Elis, e Elis a Eleasa. Eleasa gerou a Cismai, e Cismai a Salum. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias a Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi pai de Zif. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou a Rão, pai de Jorqueão. E Requem gerou a Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazés. E Arã gerou a Gazés. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, concubina, gerou Caleb e Seber e a Tiraná. Maaca deu à luz também a Saaf, pai de Madmana, e a Seva, pai de Macbena, e a de Gibeá. E Axa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriate Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, foram Aroé e Amenuote. As famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas,
os puteus, os sumateus e os misraeus. Destes procederam os oratitas e os taloleus. Os filhos de Salma, Belém e os netofatitas, Atrote, Bet-Joabe e Azi-Amanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas. São estes os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Filhos de Davi, capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, a Amon, a Anon, e de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglar, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses. E 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. Descendentes de Salomão. Versículo 10. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, e de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram: o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias. E Selomite, irmã deles. E Azuba, Ouel, Berequias, Azadias e Jusabe-Ezed, 5 ao todo. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías, Atus, Igal, Barias, Nearias e Cefate, 6 ao todo. Os filhos de Neraías, Elioenai, Ezequias e Azricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Atos, capítulo 24. Ananias e Tértulo acusam Paulo perante Félix. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote
Ananias, com alguns dos anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Líbelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene e, também por teu providente cuidado, de terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo apresenta a sua defesa. Versículo 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas, e foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e de acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Paulo perante Félix e Drusila, versículo 22. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te e, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro.
pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Salmos capítulo 4. Confiança em Deus na angústia. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultei no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Provérbios capítulo 18, versículos 16 ao 18. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. Deixa nos comentários qual parte mais chamou a atenção, Leslie.